A guerra entra em uma nova fase crítica enquanto a Ucrânia responde com força às agressões russas e o mundo assiste a um jogo geopolítico que pode redefinir o futuro do conflito. As últimas horas revelam um cenário explosivo, ataques massivos, perdas estratégicas e manobras políticas que expõem as fraturas nas alianças e as fraquezas de Moscou. Você não pode perder esses detalhes que estão mudando o rumo da história. A Ucrânia não apenas resiste, ela contra-ataca com precisão cirúrgica. Após uma das maiores ofensivas russas desde o início do ano, com mais de 180 drones lançados contra alvos civis e militares, Kiev deu uma resposta contundente, mísseis de longo alcance e ataques marítimos que atingiram o coração das operações inimigas. O alvo: a Crimeia, base de lançamento de drones e foguetes que devastam cidades ucranianas, e N, onde a frota russa se julga intocável. Um caça Su-30, joia da aviação naval russa, foi abatido a 50 quilômetros da costa, um golpe simbólico e estratégico. Os moradores locais, agora familiarizados com o som de drones ucranianos, testemunham o pânico que Moscou semeou por anos em território inimigo. A ironia é cruel: enquanto a Rússia bombardeia hospitais e escolas, seus próprios cidadãos correm para abrigos, e edifícios residenciais viram alvos colaterais de uma guerra que Putin jurava controlar. Mas por que o conflito se arrasta há tanto tempo? A resposta está em Washington. Um ex-alto funcionário da CIA, especialista em operações na Europa, acusa diretamente a administração Biden de sabotar uma vitória ucraniana em 2022. Segundo ele, os Estados Unidos deliberadamente limitaram o envio de armas não para garantir a defesa de Kiev, mas para evitar uma derrota humilhante de Putin, temendo uma escalada nuclear. O resultado: uma carniçaria prolongada, como define o analista, onde soldados ucranianos sangram sem a capacidade de expulsar os invasores de vez. A estratégia americana, segundo essa visão, não foi de apoio, mas de contenção, dar o suficiente para a Ucrânia não cair, mas nunca o bastante para vencer. Enquanto isso, o tabuleiro político nos Estados Unidos se movimenta. Donald Trump, antes visto como aliado indireto de Moscou, agora adota um discurso cada vez mais duro contra a Rússia. A demissão de um de seus assessores de segurança nacional, conhecido por sua linha dura anti-Putin, pode parecer contraditória, mas esconde uma jogada calculada. Ao se livrar de uma figura polarizante, Trump ganha espaço para manobrar e, paradoxalmente, aproximar-se de uma postura mais agressiva contra o Kremlin. Os próximos passos serão decisivos: o envio de novos pacotes de armas para a Ucrânia e o apoio às sanções mais duras contra a Rússia revelarão se o ex-presidente está, de fato, mudando de lado. O mundo observa, e você, o que acha? Trump vai finalmente romper com a ambiguidade e apoiar Kiev sem reservas? Na frente diplomática, Zelensky joga xadrez. Enquanto o Kremlin propõe um cessar-fogo de 3 dias, uma farsa humanitária que coincide com o aniversário de 25 anos da posse de Putin, o presidente ucraniano exige 30 dias de trégua. A mensagem é clara: Moscou quer uma pausa para reabastecer tropas e rearticular estratégias, Kiev quer tempo para negociar em posição de força. Não há espaço para gestos simbólicos quando cidades como Kharkiv são alvo de um recorde macabro: 17 impactos diretos em um único dia, 36 civis feridos, incluindo uma criança de 11 anos. A Ucrânia não aceita migalhas, exige justiça. E enquanto a guerra se intensifica, o mundo ocidental envia sinais poderosos. Soldados ucranianos desfilam pelas ruas de Londres em homenagem aos 80 anos do Dia da Vitória na Europa, um gesto que vai além da cerimônia. É uma declaração de que a luta pela liberdade contra a tirania russa tem apoio global. A presença de militares ucranianos no coração da capital britânica, ao lado de autoridades e membros da realeza, é um recado a Putin: seu isolamento cresce, e a resistência ucraniana se torna um símbolo universal. Os números não mentem. A Rússia admite perdas, o Cazaquistão fecha as portas para oligarcas leais a Putin, e até os canais pró-Kremlin não conseguem esconder o abalo moral nas forças armadas. Cada drone derrubado, cada míssil interceptado, cada soldado russo que não volta para casa é uma rachadura no mito da invencibilidade de Moscou. A pergunta que fica é: até quando o Ocidente vai observar de camarote? A Ucrânia prova que pode lutar, mas para vencer, precisa de mais do que palavras. O momento é agora. A história não perdoa quem hesita. Enquanto em Moscou se organizam marchas macabras com retratos de soldados mortos, uma encenação grotesca que tenta transformar a tragédia em propaganda, a realidade nua e crua se impõe: a guerra de Putin não poupa nem seus próprios aliados. Anna Blaka, a organizadora do desfile da vergonha em Washington,
Comemoro permissão para um espetáculo que a capital americana não via há 6 anos. Primeiro, a pandemia impediu. Depois, a própria política suja da Rússia tornou o evento insustentável. Agora, com apenas 300 vagas autorizadas e a expectativa de que nem um terço desse número apareça, o que deveria ser um ato de honra vira um retrato patético da desmoralização. Cada retrato carregado é um lembrete: esses homens não morreram por uma causa nobre, mas por um regime que os enviou ao abate como carne de canhão. E o absurdo não para por aí. Vadim Novorodsky, ex-burocrata bielorrusso com um passado manchado por corrupção e condenações, achou que encontraria redenção, ou pelo menos um salário rápido, nas fileiras do exército russo. Assinou o contrato em 14 de dezembro de 2024. 20 dias depois, já era mais um nome na lista de mortos. Um homem que trocou a sala de aula por serrarias na Rússia e, finalmente, por um uniforme que não o protegeu. Seu nome agora integra o registro sinistro do projeto ucraniano Quero Viver, uma ironia cruel: ele quis ganhar com a guerra, mas a guerra o engoliu em menos de um mês. Não há glória aqui. Só a conta que Putin não paga e que famílias como a dele pagam com sangue. Mas a conta também está chegando para os arautos do império. O Cazaquistão, que já havia fechado as portas para os oligarcas de Putin, agora expulsa seus ideólogos mais virulentos. Petróleo Tolstói, que ousou chamar Alma-Ata de a cidade russa e ameaçou o Cazaquistão como um próximo alvo depois da Ucrânia, Vyacheslav Nikonov, que negou a própria existência histórica do país, chamando-o de apresentinho da URSS, e Evgeny Fyodorov, que questionou a legitimidade do Estado cazaque com a arrogância de quem ainda acredita no mapa imperial de 1991. Todos eles, junto com propagandistas como Tina Kandelaki, o ideólogo Alexander Dugin e o historiador Andrei Grozin, agora figuram na lista negra de Astana. Não por acaso, suas declarações não eram apenas ofensivas, eram declarações de guerra cultural. Quando Vyacheslav Zatulin atacou o presidente Kassym-Jomart Tokayev por não reconhecer as repúblicas fantoches de Donetsk e Luz, ou quando Evgeny Primakov acusou as autoridades cazaques de russofobia por defenderem sua própria língua, eles revelaram o verdadeiro rosto do projeto putinista: um império que não aceita fronteiras, soberanias ou memórias que não sejam suas. O recado do Cazaquistão é claro: não haverá impunidade para quem prega a desestabilização. E a mensagem ressoa além das estepes: países que antes hesitavam agora entendem que ceder a Moscou é convite para a próxima invasão. A Ucrânia resistiu. O Cazaquistão resiste. A questão não é se outros seguirão, mas quando e a que custo para o Kremlin. Enquanto isso, a máquina de propaganda russa segue seu script: música de fundo, pedidos de likes, a ilusão de normalidade. Mas a história não se escreve em comentários de Telegram ou em posts do X, escreve-se em campos de batalha, em sanções que estrangulam a economia, em alianças que se fortalecem contra a agressão. Cada nome na lista negra cazaque, cada soldado bielorrusso morto em vão, cada família ucraniana que enterra seus entes queridos é uma prova: o tempo de Putin está se esgotando. A pergunta que fica é se o Ocidente agirá a tempo para acelerar seu fim, ou se preferirá assistir, mais uma vez, enquanto o sangue define os limites da liberdade.